Olá, 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 olá. Uma revisãozinha, né, para a prova, como eu tinha prometido aí, tá? Então nós vamos corrigir a questão 1 da apostila das atividades da apostila de dinâmica, né? A questão I1 e a 6 ou 7, se não me lembro, a última antes das atividades que envolvem forças internas, tá? E as três leis de Newton que a gente discutiu, e na verdade a gente aplica em termos de cálculo agora, né? Apenas ele é a segunda lei de Newton na sua forma analítica, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, primeiro, né, a correção das questões. A gente vai discutir, revisar um pouquinho as leis de Newton e, por último, lá, atividade de uma ou duas, né, uma ou duas atividades envolvendo a lei de Newton. A primeira atividade que nós temos lá, que é a atividade 1 da apostila, envolve o cálculo da força resultante, né, em algumas situações. 4 situações, 4 fusquinhas sujeito a disposições diferentes de força. Lembra lá, força resultante é a soma das forças, soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo. É uma soma vetorial. E essa soma vetorial, né, no seu cálculo, pode ser uma subtração se esses vetores tiverem sentidos opostos. Por exemplo, se for forças opostas, como ocorre aqui na situação A. Tá? Então a gente expressa como força resultante o vetor força resultante, porque soma de dois vetores, duas forças vetoriais também dá um vetor, né, como F1 mais F2. Mas o cálculo da intensidade dessa força resultante, neste caso simples, onde eu tenho duas forças horizontais e sentidos opostos, uma para a direita e outra para a esquerda, vai ser a subtração da maior pela menor. Então lembra, a gente quando tem duas forças opostas, a gente subtrai. Então, substituindo e resolvendo aqui, eu vou ficar 50 menos 30, né? F2 vale 30 para trás e F1 vale 50 para frente. E aqui eu vou ter, né, não é 50, desculpa o erro aqui, é 20, né, 20 newtons, tá? Então, lê-se aqui, no lugar desses 50, isso aqui não é 20 newtons. 20 newtons. Então, simples. Na questão B, eu já tenho agora três forças. Eu tenho duas forças para frente, F1 e F2, e para trás eu tenho F3. Essa força F1 e F2 são duas forças que são horizontais, né? E são para frente, para a direita, né? Para a nossa direita aqui, tá? Então lembra que quando tem forças no mesmo sentido, essas forças são somadas. É como se fossem duas pessoas puxando pelo mesmo lado. Soma as forças, dá um resultado maior, tá? E atrás eu tenho aqui a F3. Opa, agora que apareceu aqui a força resultante. Então a força resultante é F1 mais F2 mais F3. Essa é a soma, né? Estou dizendo que eu aumente essas três forças. E que sinal que vai aparecer entre as forças vai depender para onde elas estão apontando. Tá? Então a intensidade da força resultante vai ser F1 mais F2 menos F3. Substituindo, eu vou ter 50, que é F1 mais 30, F2, que vale 30, menos a força do contra, né, que é o F3, que está apontando para trás aqui, então é menos. Então eu vou ter 80 menos 25, vou ter 55 newtons de força. Tá? E tá lá a força resultante para frente, porque as maiores forças, né, o maior lado tem soma de forças aqui, então são duas forças para frente que perfazem 80 newtons, quanto os 25 para trás. Então a força resultante é para frente. E esse móvel, esse fusquinha, né, desculpa, ele vai acelerar, aumentar sua velocidade para frente, de acordo lá com a segunda lei de Newton. Tá? Agora nós temos dois casos de forças inclinadas. Veja bem, eu tenho aqui então um F2 para trás e um F1 para cima, com uma inclinação de 60 graus. Eu estou supondo que o movimento ocorra apenas na horizontal. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer desta força inclinada é analisar o seguinte. Como elas têm uma inclinação, ela tem uma contribuição tanto para puxar para cima como para puxar para frente. Tenta imaginar isso.
ela é inclinada. Dependendo da força, ela pode fazer esse fusquinha decolar, tá? Então ela tem uma componente que a gente diz vertical, que é uma componente no eixo Y, e ela tem uma componente que a gente diz que é horizontal. Me interessa a componente horizontal, ou seja, a sombra desta flecha aqui na horizontal, no eixo X. Essa sombra eu vou chamar F1x, ou seja, a sombra de F1 no eixo X. E é vetorial também, porque aponta para frente. Tá? Então, a brincadeira que eu vou fazer de achar resultante é entre F1x e F2, pois são essas duas forças que vão efetivamente contribuir para o movimento desse fusquinho aqui. Tá? Então, calculamos a F1x primeiro. F1x é F1 cosseno de 60. Esta é a fórmula. Ah, por que apareceu cosseno aqui? Porque aqui, querido, se vocês verificarem, é um triângulo retângulo. E esse F1x é um cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Beleza, calcula F1x. F1 vale 50, cosseno de 60 vale 0,5, 25 newtons. Tá? Então, 25 newtons. Agora, a força resultante vai ser F1x mais F2. Tá? Então, eu quero dizer que eu quero somar vetorialmente essas forças. Novamente, F1x e F2 são forças opostas, eu vou subtrair o maior menos o menor. Tá? Então, vou ficar com 100, que é F2, menos 25, que vai me dar 75 newtons. Tá? 75 newtons aqui. Essa linha você não precisa passar, tá? Então, daqui a gente já vai direto para cá. Não sei por que eu fiz essa, só para complicar, mas interessa é representar, querendo dizer que eu estou somando, e fazer a operação, né, de acordo com para onde apontam as forças aí. Enfim, sentidos opostos, tira maior menos a menor, dá 75 newtons, e a resultante agora é para trás. O que é que pode acontecer com essa resultante para trás? Depende. Se ele estiver já se movimentando para frente, essa resultante apontar para trás, né, digamos quando está freando, pisou no freio, a F2 ficou maior que aquela força inclinada ali, sei lá, ele está sendo rebocado, não sei, ele vai começar a frear. Se ele estiver parado e aparecer essa resultante para trás, ele vai se movimentar para trás com movimento acelerado. Joia? Tá? Então, pô, deu 75 newtons. Eu sei que é para trás. O que pode acontecer? Depende. Se já estiver em movimento, essa força resultante para trás. Se ele se movimenta para a direita, a força resultante é para trás. Ele vai começar a frear. Se ele estiver parado e essa resultante for para trás, ele vai sair, né, acelerando de ré. É isso que acontece, né, numa realidade física. A questãozinha D, eu tenho duas forças inclinadas. Ah, é mais difícil? Não. É a questão que eu tenho que fazer, né? Calcular o F1x, como eu fiz na C. Mas agora eu vou calcular o F2x, porque eu tenho duas forças inclinadas. Tá? Então eu calculei o F1x e o F2x. Cosseno aqui, o F1x é F1 cosseno de 60. E está aqui o cosseno de 60. Substituir o cosseno de 60 por 0,5. E o F2x está aqui. Né? Lembra que como o movimento, estou considerando movimentos horizontais, eu tenho que achar a sombra de F1 no eixo X e a sombra de F2 no eixo X. Procedo da mesma forma como eu calculei o F1x aqui na C. Tá? Então, só que agora por que eu tenho que fazer dois cálculos de Fx? Porque eu tenho, né, uma força F2 inclinada para trás e uma força F1 inclinada para frente. Então tem que achar a sombra dessas duas forças na horizontal, e é com as forças na horizontal que eu vou trabalhar. Então olha o que fica a força resultante, é a soma das forças na horizontal, soma vetorial das forças na horizontal. Na prática, como é que eu faço? A maior menos a menor, então FE e F1x, que deu 25, menos F2x, que deu 17,2, e me sobram 7,8 newtons. E essa força resultante é para frente, porque o F1x é maior que F2x. Joia? Então estou detalhando ali, né? Fazendo passo a passo, botando a formuletinha, substituindo. Eu sei que muita gente vai lá, faz direto, né?
Só que se fazer direto, toma cuidado, porque a chance de se perder é maior, né? Porque tu não estás seguindo o script. Então toma muito cuidado aí, tá? São essas as 4 questões aí que faltou corrigir. Personas, as leis de Newton. Nós temos então 3 leis de Newton, são 3 postulados de Newton, né? A primeira lei é a lei da inércia, a primeira lei diz o seguinte, que se a força resultante sobre um corpo ou sistema de corpos é nula, ou ele permanece em repouso, ou ele permanece em movimento retilíneo e uniforme. Tá? E então ela diz, a primeira lei de Newton está relacionada ao fato de dar uma força resultante zero, essas forças se cancelarem tudo. Quando a força resultante dá zero e as forças se cancelam tudo, tem que verificar o seguinte. A primeira lei diz o seguinte, está em movimento? Bom, se está em movimento, sim, ele vai se manter em movimento. Então, se o corpo já está em movimento, durante o processo de movimento, ele caminhando, ele andando, zerou as forças, aconteceu alguma coisa ali que, né, num carro, por exemplo, quando você pega ali um automóvel numa BR, você tem a força de arrasto aerodinâmico para trás e a força do motor para frente. Se igualarem, ele vai ficar com o velocímetro cravado com a mesma velocidade. Ou seja, ele continua em movimento, mas atinge o MRU, movimento retilíneo uniforme. Tá? Quando um corpo cai de uma grande altura, uma bola cai de uma grande altura, vai chegar um momento que o peso que puxa para baixo é anulado com a força, né? Digamos assim, a força do vento, a força de arrasto viscoso para cima. E ele cai em linha reta com velocidade constante. Ou seja, se as forças se anularam durante o movimento, ele vai continuar o movimento em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Aí se fazer curva é um movimento circular, já é outro papo. Tá? Aí já tem forças inerciais atuando aí. Bom, ele não está em movimento e as forças se cancelaram. Então vai ficar parado lá, de boa, como diz. Tá? Então todo o corpo tende ou a atingir o repouso, que é chamado equilíbrio estático, ou atingir o MRU, que seria o equilíbrio dinâmico, né? A última velocidade. Então, com a última velocidade antes do força resultante igual a zero, né? Faltou complementar aqui o MRU. Tá? Essa tendência de atingir o repouso e tentar permanecer no repouso, devido, né, à massa lá, e tender a continuar o movimento em MRU, a gente chama esse efeito de inércia. Tá? Inércia. A inércia tem a ver com a massa, então observe que a segunda lei, de uma certa forma, já está ligada à primeira, né? Então, aos poucos a gente pode, se der uma estudada, tu vai ver que tem a ver. Né? Então, a inércia é a tendência que um corpo tem de permanecer, de manter o estado de movimento. O que é o estado de movimento? Ou é repouso, ou é MRU, ou é equilíbrio estático, repouso, ou é equilíbrio dinâmico, MRU. Tá? Então, esse fato decorrente da primeira lei, que os corpos têm de permanecer em repouso ou em MRU, conservar o estado de movimento, a gente chama de inércia. Então, a primeira lei de Newton está ligada aos fatos que acontecem quando a força resultante é zero, nula. Mas, se a força resultante não é nula, é diferente, maior do que zero, tá? Esse corpo vai sofrer variação de velocidade. Então, quando a força resultante é maior que zero, ocorre uma variação de velocidade, também chamada de aceleração, e tem a mesma direção e sentido, direção da FR. Ou seja, se a força resultante aponta para frente, ele aumenta a velocidade para frente. Se a força resultante aponta para trás, mas ele está para frente, ele perde velocidade, tem uma aceleração negativa, porque a aceleração também é para trás. Tá? Então, duas coisas acontecem. Essa seta grande com V indica o sentido, para onde o movimento está acontecendo. Aqui então o movimento para a direita, né, e o movimento para a direita. Estou considerando os dois movimentos para a direita. Quando a força resultante também é para a direita, ou seja, ele está indo para frente, a força resultante está apontando para frente, ele acelera, o velocímetro vem subir, ganha velocidade. Agora, quando ele vai para frente, para a direita, né, a seta aqui vai para frente, mas a resultante é para trás, opa, ele está freando, tem alguma coisa tirando o movimento dele. Ou seja, a força está puxando ele para trás. Isso torna o movimento retardado, ou seja, perde velocidade, a velocidade diminui.
Ou seja, eu tenho uma aceleração para trás, uma variação de velocidade para trás. Ela está diminuindo. Tá? Então, está indo para a direita, está indo para frente, a força resultante também está para a direita para frente, como está aqui nesse quadradinho. Movimento acelerado. Se a velocidade ele está indo para a direita, mas a força resultante está indo para trás, opa, aceleração negativa, frenagem, movimento retardado. Aí se ele estiver indo para trás e a força resultante para trás, pô, ele vai acelerar para trás, né? Vai engatar e vai embora para trás. Desculpa, estou me engasgando. Certo? Então, segunda lei basicamente é isso. É os movimentos variados que acontecem quando a força resultante é maior que zero. Lembra que, né, essa força resultante não muda durante o movimento, tá? Então, por exemplo, se tem uma força resultante atuando num corpo de 10 newtons, essa força vai ser de 10 newtons durante todo o movimento. A gente não pode trabalhar com força resultante variável. Isso a gente só vê lá na física da faculdade. E essa aceleração também, tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. É só 2 metros por segundo ao quadrado, durante todo o movimento. Ou seja, ele vai ganhar velocidade de 2 em 2. Nunca pode assim. Nunca pode ser 1, 2 metros por segundo, 3, 4, não. Então tem que tomar cuidado assim, tá? São casos assim, controlados, né? Casos certinhos, tá bom? Primeira e segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton é uma mais simples, mas ela está em tudo, tá? O fato de tu apertar o teclado do teu computador faz com que surja ali uma força de reação. O teclado reage com a mesma força? Não reage, né? Reage, mas só que o teclado ele tem mobilidade, ele consegue movimentar para baixo. Mas sim, para toda força aplicada, qualquer que seja, em quantidade que seja, tem uma força de reação, tá? Então, para toda força aplicada, que é a força que aperta, a força que puxa, a força que empurra, qualquer uma delas, né, sobre uma superfície, aparecerá uma força dita de reação na mesma direção ou a mesma intensidade em sentido oposto. Citamos lá na sala o exemplo, quando eu estou em pé no piso da sala. Por que eu não estou afundando no piso? Porque a minha força-peso comprime o piso, comprime a superfície. Mas não afundo porque a superfície consegue fazer uma força para cima, né? Consegue fazer uma força para cima, cancelando a minha força-peso. Aí fica resultado vertical nulo e eu fico parado, em repouso. Primeira lei de Newton, tá? Então, olha que se você for analisar, vocês vão ver que as três leis, né, são emaranhadas, né, são amarradas, né? Uma complementa a outra, tá? Mas então, para a nossa decorebinha, terceira lei de Newton para toda força aplicada numa superfície, essa superfície vai fazer uma força oposta na mesma direção. Se eu aplico na horizontal, a reação é na horizontal, só que em sentido oposto. Se eu aplico uma força para a direita, a força de reação é para a esquerda. Se eu aplico uma força para frente em uma parede, a parede responde com uma força para trás, sempre no sentido de cancelar a força aplicada, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma superfície onde eu aplico uma força de ação, né? Action. Desculpa, problema de garganta aí. A intensidade desta força é de 100 newtons, tá? Determine o vetor força de reação. Bom, a força de reação vai ser uma força que está ali na mesma linha, na mesma horizontal, é a força feita pela parede, tá? Então, direção horizontal e sentido oposto. A força de reação é uma força direita e a força de reação é uma força esquerda, para mim aqui, tá? E quanto é que vale essa força? 100 newtons também. Porque se a força de que apertou a parede aplicada vale 100 newtons, a força de reação também vale 100. Se valer 1000, vai valer 1000. Cresce junto, diminui junto, tá? Então está aqui o vetor força resultante. Direção horizontal, sentido para a esquerda, intensidade de 100 newtons. É uma força espelhada, ela é o contrário, né? É como se é a força de ação no espelho, contrária, né? Tá bom? É isso, terceira lei de Newton, basicamente. E tem uma infinidade de aplicações, né? Essa é uma questão de... Opa, faltou aqui os... Esqueci de botar as transições. Deixa eu já então preencher tudo aqui, pra gente já não ficar... Opa, desculpa aqui. Deixa eu botar de novo aqui. Opa, animações, transição, apresentação de slide.
do slide atual. Beleza. Vamos lá, deixa eu voltar lá. Falhas técnicas, deixa eu preencher tudo aqui. Beleza. É a questão 7, né? Ela diz o seguinte: uma caixa é submetida a duas forças, né? Cuja intensidade e sentido são indicados na figura abaixo. Aqui é a figura. Sabendo que a sua massa é de 5 kg, determine. Primeiro, essa caixa está submetida a uma F1, já botei aqui as intensidades, em vez de representar o vetor. 15 newtons para a direita e 10 newtons para a esquerda. A massa dela metida na balança é 5 kg. Tá? Aqui me diz que ela se desloca para a direita. Então essa vetor velocidade para a direita significa que a caixa está se movimentando para a direita. A força resultante, o sentido do movimento para a esquerda, para a direita? Bom, achar a força resultante, né, F1 menos F2. Eu já dei as intensidades, depois direto aqui, né, maior menos menor, pronto, sem firula, já deu 5 newtons. O movimento é acelerado para a direita, porque a resultante, né, deu para a direita. A gente não representou aqui, mas ela dá para a direita. Lembra que é uma flechona aqui, né? Vamos até botar aqui usando nossos recursos tecnológicos aqui, né? Muito tortos, né? Mas aqui a força, oba, misericórdia. Aqui a força resultante atuando para a direita, porque a maior força está atuando para a direita, né? Então, né, deu 5 newtons para a direita. Então o movimento vai ser acelerado. Por que ele é acelerado para a direita? Porque ele já está se movimentando para a direita e a força resultante aponta para a direita. Esses dois dão um movimento acelerado, dão uma aceleração positiva. Tá? Beleza? Deixa eu apagar aqui. O movimento será acelerado ou retardado? Bom, o complemento duplicou aqui, né? O movimento será acelerado, pois o movimento para a direita e a força resultante para a direita, então acelera. Né? No caso, se a resultante desce para trás, né, ele teria um movimento retardado, ele ia perdendo velocidade até parar. Aceleração, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante de massa vezes aceleração, está aqui, né, 5 newtons, massa 5 vezes A, então 5 por 5, né, isola, pode passar o 5A para lá, o 5 para o outro lado. Eu quero deixar o A sozinho, o 5 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, eu chego aqui a 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Então essa, né, é a questão 7, uma questãozinha bem tranquila, tá? Lá na questão faltou essa informação aqui, né, que diz para que lado ele está se movimentando, tá? Para a gente responder adequadamente aqui as questõezinhas. Cadê? Ah, percebi aqui. Beleza? Então pode ser que eu tenha também uma questão desse tipo, pessoal, com uma força inclinada, tá? Eu posso ter aqui uma forcinha inclinada e uma força inclinada e, né, se eu pedir para calcular a aceleração, o procedimento é o mesmo. Acha o F1x, o F2x e faz a maior menos a menor, depois aplica aqui, ó. Tá? Então o que eu vou pedir para vocês fazer para dar uma treinada aí, se der para vocês tiverem um tempinho, né? Calcule a aceleração do fusquinha em cada situação. Então lá você tem, né, A, B, né, A, B, C, D, aplica o FR igual a MA, acha a aceleração cada um deles, né? Supõe que o fusquinha lá tem 2 toneladas. Tá tudo tonelada para um fusca, não sei, né? Mas é 1.500. Supõe que ele tem 1.500 quilos. 1.500 kg, né? A massa é 1.500. Pega a força resultante, né, e acha a aceleração deles, cada um deles ali. Um treino, tá? Pode ser que peça alguma coisa do tipo, tá bom? Pessoas, essa então era, né, a nossa correção de atividades, dando uma relembradinha nas coisas aí, simples, bem tranquilo, tá? Pode depois até amanhã tirar dúvidas, se precisar a gente tira ainda uns minutinhos para tirar dúvida lá na hora da prova, mas acho que tá bem tranquilo, tá?